Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, 20 de 7 de 2026. Morning Call aqui do canal de clientes de assessoria, aberto a todos no YouTube. Bora que bora, então, para as notícias. Os fechamentos do mercado na sexta-feira foram num tom mais negativo, mundo afora. O Brasil até conseguiu segurar bem aí, milagrosamente, né? O Bovespa recuou apenas 0,06% aos 173.714 pontos. Já, por exemplo, os Estados Unidos, que é a bolsa par, a bolsa mais par nossa aqui, né? Que trabalha dentro do mesmo horário, enfim, está no mesmo continente, praticamente no mesmo horário, né? Tiveram então quedas de 0,77 no Dow Jones, o S&P 500 1,01 e a Nasdaq 1,40, tá? O setor de tecnologia acabou sendo mais uma vez o que recebeu a maior pressão vendedora. Bom, vamos aos dados da agenda doméstica que foram divulgados aqui e no mundo. Para nós, o que estávamos aguardando era o IBCBR, que é uma prévia do PIB, considerado uma prévia do PIB. Ele avançou 0,1% em maio, ficou acima da projeção, que era de estabilidade, tá? Mais abaixo do crescimento de 0,5% que foi acompanhado no mês anterior, tá? Isso significa, sim, que nós temos perdendo tração aos poucos na margem, né? E reforça, com certeza, um alerta de que a economia do Brasil vem perdendo força na atividade econômica, tá? Zona do euro, a inflação desacelerou lá de 3,2 para 2,8 na margem, no mês, né, no caso, e os preços estão com um pouco de alívio logo agora, perto da decisão de juros do Banco Central Europeu, que ocorre nessa semana. Deve ser componente ali para a decisão. Vamos acompanhar, tá? Bom, nos Estados Unidos, a produção industrial avançou abaixo da expectativa, também permanecem ali a indústria abaixo das projeções, o que revela assim que os Estados Unidos segue resiliente, mas sem força para expandir ainda mais os seus números, né, assim por se dizer. Bom, vamos ao dia de hoje, a abertura da semana. Os índices futuros mundo afora operam mais virados para alta, depois, inclusive, né, depois de um final de semana muito forte ali nos ataques entre Irã e Estados Unidos, nona noite consecutiva de ataques dos Estados Unidos ao Irã, e nada ainda de prático realmente ali na interrupção dos conflitos, mas, embora independentemente disso, os mercados seguem tentando a recuperação da semana passada. Nos Estados Unidos não é diferente, as principais bolsas recuaram na semana passada. Tá? É, os ataques ali dos Estados Unidos ao Irã seguem sendo contra alvos que possam impedir a navegação no Estreito de Hormuz. Então, são embarcações, baterias ali, coisas próximas ao Estreito de Hormuz. E é isso. Segue alta volatilidade nos mercados, como a gente vai acompanhar. Até caiu um pouquinho, mas enfim, ainda muito alta. Bom, no campo corporativo dessa semana temos duas empresas das sete magníficas reportando os seus resultados. Alphabet e Tesla fazem isso na quarta-feira. E a Intel, que teve aí uma sessão uns dias bem difíceis, né, com as vendas de tecnologia, chegaram a cair 13% na semana passada, vai publicar o seu balanço na quinta-feira, tá? Então vamos aos números. Dow Jones 0,17, S&P Futuro 0,30 e Nasdaq Futuro 0,55, todos terreno positivo, tudo bem, pessoal? Já os mercados na Europa operam em alta também, com ações de petróleo e gás liderando os setores, alta ali em torno de 1,5% nesse setor, perdão. E o de tecnologia também contribuindo ali com, na média, mais 0,5% no início agora do pregão, tá? Andy Burnham, né? Acho que é assim que fala, enfim, assume o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido,
nesta segunda-feira, substituindo então o Keir Starmer, que se tornou então, tornando-se então o quinto líder do país em apenas 4 anos. Será que está instáveis a questão da política por lá? Bom, não vou falar nada sobre o nosso país. Vamos lá. Números: estoque 600, 0,02, Alemanha 0,12, França 0,11. Essas três no terreno positivo. O Reino Unido cai um pouquinho, 0,35, e a Itália está no 0 a 0, tá bom? Ásia e Pacífico, os mercados fecharam sessão sem direção única. O destaque ficou com uma queda forte do KOSPI na Coreia do Sul. É um índice que tem muitas ações ali, muitas empresas, né? No setor de tecnologia, então tem uma volatilidade um pouco maior. Tá? Vamos aos números então. Xangai 0,85, Hang Seng 2,36, as duas no terreno positivo. Nikkei no Japão ficou fechado por feriado e Índia e Austrália cai 0,39 e 0,06 respectivamente, tudo bem? Commodities, alta do petróleo à medida que o conflito no Irã segue ganhando força, na verdade, né, e não reduzindo. E cotações de minério de ferro na China seguem em baixa com a fraqueza sazonal da demanda chinesa por aço, tá? Então, o Brent 0,32, 88 dólares e 38 centavos o barril. O minério de ferro lá em Dalian fechou em 0,39 de queda. E vamos compartilhar então os últimos dados. O VIX até caiu um pouco aqui, ó. O VIX do S&P 500 está ali na casa dos 18, quase 18, caiu 4,16, mas ainda muito alto. O índice do medo, os mercados seguem voláteis. Bitcoin opera agora com alta de 0,77 aos 64.955 dólares. O dólar está se valorizando 0,21 aos 5,11 nesse momento. O índice do dólar quase no 0 a 0 DXY. Não deve ter nenhum tipo de mudança muito drástica no nosso dólar na abertura do mercado. E, infelizmente, a Bolsa Brasileira, representada pelo ETF EWZ na Bolsa Americana, fechou sexta-feira lá em queda de 0,28. Pode representar uma abertura um pouquinho mais difícil para a gente aqui no começo do dia, tá? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que tenham gostado. Claro, vou pedir sempre para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, faça seu comentário, enfim. Estou aqui a postos para responder todos, tá? E claro, se quiser entender um pouco mais sobre o meu trabalho de assessor de investimentos, enfim, conversar um pouco comigo, tem o meu e-mail particular na descrição do canal, perdão. Forte abraço a todos, boa semana, vamos que vamos. Tchau.